Mas eu não encontrava aquela paz. Eu fui parar no centro espírita. Muitas vezes eu fui daimista. E um belo dia eu estou dentro do centro espírita. E houve um grande preparo nesse dia. E veio gente de todas as partes. Veio de Goiânia, de Brasília. Veio gente de vários lugares do país e também fora do país. E nesse dia eu entrei no centro, e os caldeirões, e as pessoas trabalhando, e eu disse para o mestre do lugar, porque em cada denominação tem uma pessoa para conduzir. E eu disse para o mestre daquele lugar, eu falei, hoje eu quero beber o chá separado. E ele permitiu, porque assim como Deus me usa hoje, o adversário também me usava. E ele permitiu, e eu tomei, e fiquei num lugar afastado. E ali eu fui buscar, como diz na linguagem espírita, eu fui chegando no grau do tempo alto, a borracheira foi chegando. Quem é praticante, né, dessa seita entende o que eu estou dizendo. E de repente, quando o tempo alto chegou, a borracheira chega, zunia. Aí apareceu aquele homem de branco. Aquele homem de branco cruzou uma espada de fogo no meio da entidade que eu estava. E eu não conseguia ver o seu rosto. Eu só via da cintura para baixo. E eu lembro muito bem, nitidamente, que no peito do seu pé, dos dois pés, tinha uma brecha. E aquele homem de branco, com as vestes brancas resplandecentes, e de trás daquele homem de branco fluiu uma glória tão grande, ele cruzou a espada de fogo do meio do portão, e ele disse assim para mim, mulher, saia daí, que aí não é o seu lugar. Amados, a partir daquele momento, aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui dentro desse estúdio. A partir daquele momento cortou toda a borracheira que eu estava sentindo. Tudo aquilo que eu estava sentindo, que é difícil explicar verbalmente, em palavras, o campo espiritual, cortou tudo, eu fiquei normal, como se eu tivesse tomado um copo d'água. E eu continuei ali imóvel. Eu adormeci do fio do cabelo à planta do pé. E fiquei imóvel. E ele tornou a falar, se tu me quiseres, a tua vida será essa. E abriu-se um telão. E eu me vi de terno, que eu gosto de terno. Eu me vi de terno, bem bonitinha. Com a espada na mão, a Bíblia. E a minha família do meu lado. E vi minha mãe, vi meus irmãos, vi meus filhos, vi a minha família. E eu olhava para de trás de mim assim, eu vi a Assembleia de Deus. Fechou o telão. Abriu-se outro telão e disse, porém, se tu não me quiser, a tua vida será essa. E eu era mestre de um grande centro espírita. Atrás de mim tinha vários seguidores. A diferença era que quando eu olhava para o horizonte, eu via o abismo. E naquele abismo eu começava a olhar e via muitos gritos. Eu via as chamas de fogo, aquelas larvas subindo. E as pessoas deformadas. E as pessoas gritavam por socorro. E eu olhava para a minha família e não via a minha família comigo. Eu olhava, eu via meus filhos, um na droga, a outra na prostituição. Eu via a minha família deslacerada. Fechou aquele telão e apareceu um ser horrível. E disse, ela não. Ela tem pacto comigo. E eu tinha mesmo. Quantos pactos eu fiz com Satanás nos terreiros de macumba? Quantas vezes eu conversava com a Maria Padilha, com a Sete Saia? Quantas vezes eu conversei com as entidades? Quantos pactos eu fiz para buscar aquilo que só Jesus pode dar, que é a verdadeira paz.
E aquele ser, disse ela: não, porque ela tem pacto comigo. E aquele homem de branco, que antigamente eu não sabia quem era, mas hoje eu sei. E conheço a sua voz aonde for, aleluia. Porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Tem um hino da harpa que diz: meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. A partir daquele momento que aquele ser horrível deu a sentença, aquele homem de branco, meu Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário, disse assim: mostre a ela o que é isso que ela bebeu. E de repente aquele ser horrível estremeceu, e estremeceu o lugar que eu estava, e eu estremeci por dentro. E foi me dando uma espécie de medo. E ele virou para mim e disse: eu só vou te mostrar, eu só vou desvendar, porque o homem lá de cima está mandando. Aleluia. Naquele momento ele começou a chamar as entidades, e ele começou a dizer: Chacrona. Amados, e apareceu aquela nuvem negra, aonde aquela nuvem negra ia pairando, e aquela legião, que não era legiões de anjos, e nem seres celestes, e nem protetores da nossa vida aqui na terra, mas eram legiões de espíritos maus. Aleluia. E ele começava a chamar Mariri, e formava de novo outra legião. E ele começava a chamar mais uma vez, e ele foi chamando todos os conteúdos do chá. Aleluia. E a partir daquele momento foi se formando, e eu vim sentindo sair dos meus olhos, saindo como se aquelas escamas caíssem dos meus olhos, e eu ali imóvel. E de repente eu comecei a tremer, e começou a surgir aquele choro, um choro de dentro de mim que eu não conseguia me controlar. E no meu consciente eu dizia: Senhor, me tira daqui, me tira daqui. E ele começou a chamar mais um nome. Ele primeiro chamou Mariri, chamou Chacrona. Quando ele chamou Oscar, irmãos, estrondou tudo, estremeceu tudo. Aleluia. E a legião foi maior, a nuvem negra foi maior, e aquele homem de branco começou a falar para mim: está vendo? Você está contemplando, você está descobrindo a verdade. E eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fechou tudo, acabou tudo, o silêncio pairou naquele momento. E o meu desejo naquele lugar era sair dali, era desaparecer dali, era cavar um buraco e sair dali. E eu só dizia: Senhor, me tira daqui, Senhor, tem misericórdia de mim. E de repente aquele Jesus que eu não queria saber, aquele Jesus que eu defamava, e de repente aqueles crentes, aquelas pessoas que outrora no meu dia a dia eu virava as costas, eu não queria no meu lar, eu começava a pedir a misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim. E eu comecei a pedir a misericórdia do Senhor. Ali eu levantei daquele lugar sem rumo, eu saí sem rumo. E lá veio o mestre daquele lugar. E eu fui chegando para as pessoas que estavam naquele momento, num momento de meditação. E eu fui tentar acordar. E eu lembro que o primeiro nome que eu chamei foi Madalena, Madalena. Aí tinha outro, Sérgio, que era da minha época. E eu comecei a chamar Jorginho, Jorginho. Ei, te acorda, abre teus olhos, vamos sair daqui. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não tem salvação. E eu quero dizer aqui, antes de fechar, que eu tinha dentro de mim eu tinha uma curiosidade muito grande pela palavra salvação.
Porque o meu avô, que é servo do Deus Altíssimo, eu não vou dizer crente, porque crente até Satanás é, porque ele crê no Senhor Jesus, ele crê no seu poder, ele crê na sua existência. Mas eu vou dizer que o meu avô, servo do Deus Altíssimo, que tem 40 anos de Assembleia de Deus, ele sempre falava na palavra salvação. E ele sempre fora um espelho para a família. E naquele momento ali eu lembrei dele, quando veio o mestre daquele lugar. E ele falou para mim: ei, você está com uma força estranha. Você precisa tomar outra quantidade do chá. E pela primeira vez, amados, pela primeira vez, Deus me usou numa autoridade, aleluia. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Labracia quer, forquenai deblúvia. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Você pode. E nunca mais eu boto os meus pés aqui. E para a glória do Senhor Jesus, eu saí daquele lugar, como que correndo, pedindo a Deus chegar na minha casa. E quando eu entrei no portão da minha casa, eu olhei para trás e disse: olha, Jesus, eu nunca mais entro naquele lugar. E eu nunca mais tomo esse chá. Eu nunca mais faço parte dessas coisas. E daí então, eu comecei a